Olá, essa é a aula de um dos Ws, o when, quando, em que nós vamos tratar da evolução histórica do home office. Com o passar dos anos e o desenvolvimento da sociedade, as relações de trabalho foram se modificando e o conceito de trabalho foi sendo influenciado pelo momento histórico. O trabalho na sociedade moderna foi ressignificado com o avanço das tecnologias e as novas configurações sociopolíticas. Parece que foi ontem que assistimos aos filmes futuristas com cenários onde a internet das coisas era uma perspectiva do futuro. Hoje, ela é uma realidade, até mesmo no trabalho. Na vida doméstica, já vemos bons exemplos em trancas de portas e dispositivos de iluminação inteligentes e nos eletrodomésticos todos conectados. Assim, cidades inteligentes e conectadas representam uma quebra de paradigma na forma como trabalhamos. Com o avanço tecnológico e virtual, abandonamos o antigo paradigma do onde se trabalha, ou seja, o local, e passamos a dar valor ao que se faz como trabalho, ou seja, ao seu conteúdo, num movimento de valorizar mais o que e quanto a pessoa pode agregar. Tanto é que nas contratações há inclusive uma busca maior por habilidades, competências, em detrimento de outras questões. O local onde se trabalha realmente está perdendo importância. A tradicional visão dos escritórios e salas formais, com repartições cheias, foram gradativamente cedendo espaço a novas modalidades de trabalho. Impulsionadas pelas mudanças ocorridas nas últimas décadas, as pessoas passaram cada vez mais a se distanciar fisicamente do local de trabalho. As formas de trabalho foram modificadas em decorrência da evolução da sociedade, que progrediu da atividade manual para a intelectual. As mudanças nos processos de trabalho, por conta do emprego de tecnologias, determinaram alteração no tipo de capacidades exigidas de você, trabalhador. Houve uma redução do emprego de músculos, sendo necessário mais a atenção e o uso dos órgãos dos sentidos. O primeiro registro de trabalho praticado fora dos ambientes convencionais data de 1857, quando Edgar Thomson, um engenheiro e empreendedor conhecido por sua liderança na ferrovia da Pensilvânia, passou a usar o serviço privado de telégrafos da sua empresa para gerir equipes de trabalho remotas. O uso dos telégrafos tinha por finalidade monitorar os afazeres e os equipamentos nos canteiros de obra da construção da estrada de ferro. E foi o ex-engenheiro da NASA, o norte-americano Jack Niels, que foi apontado realmente como o pai do teletrabalho, por ter trazido ao mundo o conceito do teletrabalho. Nos anos de 1970, uma época de crise energética em que poupar combustível era mais do que necessário. Jack Niels, após ser indagado sobre uma forma de melhorar as condições de trânsito, implementou o programa de permuta entre transportes e telecomunicação, a telecomutação, que é justamente substituir o deslocamento físico pelo deslocamento de informações via meios telemáticos. Mais tarde, quando Jack Niels obteve resultados positivos com o programa,
ele lançou a ideia da possível realização do trabalho em domicílio. Com isso, o regime do teletrabalho surgiu como proposta. A solução de Jack Niels para essas preocupações contemporâneas de trânsito e crise energética foi o teletrabalho, mas não exatamente como o conhecemos hoje. Afinal, isso foi antes do advento da internet. Ele imaginou as empresas divididas em escritórios satélites, onde os funcionários poderiam trabalhar remotamente quando não precisassem estar fisicamente presentes na sede. E foi na década de 90 que o teletrabalho se tornou mais expressivo, especialmente nos países mais ricos, em virtude da constante evolução das tecnologias de telecomunicação e da informática, exigindo inclusive dos juristas o estudo de novas saídas para os desafios que se apresentaram, como a dificuldade do controle de jornada de trabalho à distância e a consequente jornada extensiva ou estafante, que daí pode decorrer. Antes você chegava em casa e não era contactado. Com a evolução da telecomunicação, você passou a chegar em casa e alguém conseguir falar com você e lhe dar trabalho. Com a pandemia do novo coronavírus, o home office se intensificou no mundo inteiro. O que aconteceu também em razão da necessidade de reduzir a mobilidade, fazendo uma analogia lá com as motivações de Jack Niels, o pai do teletrabalho. Entretanto, com o agravante de que nos tempos atuais a redução da mobilidade ocorreu por questões de saúde, em atendimento à recomendação do distanciamento físico como medida preventiva para evitar a transmissão da Covid-19. Além de obrigar as pessoas, empresas e instituições a adaptarem seus regimes de trabalho, a crise sanitária causada pelo novo coronavírus forçou muitas delas a investirem em um processo de aceleração da transformação digital. A transição durante a pandemia não foi nada fácil, pois muitas empresas e instituições ainda não tinham protocolos e nem softwares para que as equipes pudessem trabalhar remotamente. Além disso, muitos profissionais utilizam máquinas extremamente especializadas para trabalharem, o que precisou ser providenciado de última hora, da noite para o dia. Vale lembrar que a facilidade de implementação do modelo de trabalho em home office depende, em grande parte, das particularidades de cada empresa, instituição e de cada nicho. Empresas de grande porte que já trabalhavam com equipes e profissionais localizados em diferentes países provavelmente tiveram menos dificuldades, mas isso não foi o caso para algumas empresas menores que centralizavam suas operações em um único lugar. Mesmo que o home office não vire o único modelo existente de trabalho para os escritórios, é possível que um número cada vez maior de empresas passe a oferecer um sistema mais flexível, mesclando dias remotos e dias no escritório. Dessa forma, mesmo aqueles nichos que não puderam realizar a transição durante a pandemia poderão se adaptar a esse novo cenário. É possível fazer algumas previsões de como será o mundo do trabalho no Brasil. A tendência é que o modelo de trabalho em home office cresça cada vez mais. Há motivos para acreditar que muitas pessoas e empregadores realmente sigam esse caminho do home office, pois a rápida transição para essa modalidade de trabalho, em razão da pandemia, fez com que mesmo as pessoas mais resistentes ao modelo percebessem os benefícios envolvidos.
Portanto, se antes da pandemia o home office ganhava dia a dia mais relevância, hoje se tem um cenário em que ainda é mais relevante, pois a calamidade causada pela pandemia provocou a necessidade de adaptação de rotinas e modos de trabalho. E com isso, criou uma janela de oportunidade para as pessoas avaliarem sua realização de fato. No entanto, essa mesma oportunidade motiva em diversos espaços públicos e privados discussões sobre a aptidão do nosso país, do Brasil, para responder a um volume cada vez maior de empregadores, de pessoas utilizando essa forma de trabalho. Buscamos também respostas para desafios como, por exemplo, a gestão à distância de equipes e da produtividade. Estamos em busca também das estratégias para a prevenção de riscos ocupacionais e de promoção da qualidade de vida no trabalho em home office. São muitos os desafios observados ao longo da história e seguimos atentos aos principais aspectos dessa modalidade de trabalho em home office.